Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, os amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 13 de novembro de 2025. E vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 19 e hoje teremos os versículos de 41 a 44, que o pastorino intitulou Destruição de Jerusalém. Quatro versículos só, mas muito densos, né? Muito iniciáticos, né? Muito densos no sentido da mensagem estar cifrada. Mas abriremos o nosso culto com a leitura de uma página do Vinha de Luz, que é a lição 40, cujo nome é Fé. Tá? E diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. É uma passagem tanto, hein? É do Evangelho de Marcos. É Jesus falando no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. É um versículo só. Eu vou até repetir aqui, ó. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Está comparando a fé a você cuidar de uma plantinha que você mesmo plantou. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino.
Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo. A maneira de vermes malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui aos teus pés, agradecendo essa última semana que tivemos, desde o último culto, e também agradecendo esse momento, para esse banquete espiritual, o amável convite e o fato de termos podido comparecer a esse verdadeiro banquete espiritual. Então, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, certos de que receberemos essa caravana do Evangelho da Noite, com as portas e as janelas abertas, para que possamos ser sanitizados, para que possamos ser reharmonizados e reenergizados. Brinda-nos, Senhor, com a presença da Tua vibração e mais essa noite de amor, mesmo que seja manhã, tarde, madrugada. Então nós queremos ter a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite do dia 13 de novembro de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então eu falava no início
desse culto, que hoje nós vamos nos debruçar sobre a passagem que o Carlos Torres Pastorino deu com o nome, intitulou Destruição de Jerusalém. Tá vendo? E sabe qual é a surpresa? Só o Lucas é que registrou essa passagem. Nem Marcos, nem Mateus, que foram os evangelistas que escreveram antes dele, e nem o João, que escreveu muito depois. E a passagem é do capítulo 19 de Lucas, versículos 41 a 44, e diz assim: E como se aproximasse, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, abre aspas, se soubesses neste dia, também tu, os caminhos para a paz, mas agora isto foi escondido de teus olhos. Pois virão dias sobre ti em que teus inimigos te cavarão fossos, te cercarão em trincheiras e te comprimirão de todos os lados. E derrubarão a ti e a teus filhos em ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não percebeste o momento de tua inspeção. Vamos lembrar sempre que esses trechos, né, ele vai e transfere para cá, né, depois que ele separa o punhado de versículos, ele transfere para cá, mas ele pega do original. Então a tradução é dele, do Carlos Torres Pastorino. Então, você já viu que é um texto, às vezes até não é mais distante do que as traduções que correm por aí, né? Não é o caso dessa passagem, né? Mas aquelas outras do eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu achei muito interessante que o Pastorino diz que lá é uma outra frase que está lá. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele não diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E aqui, então, tem mais passagens do Evangelho, dos Evangelhos, quando é o caso, que são mais herméticas, como é o caso aqui. Ele mesmo diz que né, que as pessoas não estão vendo esse momento aí, que está assinalado, né? Ele mesmo fala, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui essa luz. Quando ele fala porque ele está e como se aproximasse, vendo a cidade, chorou sobre ela, vendo a cidade em questão, Jerusalém. O Pastorino botou no título para já fazer um resgate para quem vai pegar daqui em diante, né? Ou pegar só esse trecho, destruição de Jerusalém. E aí você já sabe que ele está falando de Jerusalém. Para quem vem assistindo, qual foi o tópico da semana passada? Foi justamente quando ele estava para entrar em Jerusalém, e ele ainda está nos arredores, e aí ele pede
que 2 dos apóstolos, né, que são discípulos, fossem provavelmente Pedro e João, né, que eram os mais próximos. Ele pediu para os mais próximos. Até porque tinha umas recomendações de como é que entrava na cidade, como é que ia pedir, o que eles iam encontrar. Você vai encontrar uma burra com o seu jumentinho, uma jumenta com o seu jumentinho. Aí vocês vão lá pegar o jumentinho, né? Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que o seu senhor está precisando, mas que depois vai devolver. Lembra, então? Foi essa passagem aí, que ele entra em Jerusalém, já vem ali pela estrada que dá em Jerusalém, ele entra já montado no jumentinho e o povo pavimentando a estrada, pavimentando, né, com aspas, ou colocando os seus mantos, ou colocando raminhos que arrancaram das árvores, né? Daí o domingo de Ramos, né? Domingo, primeiro dia da semana, tá? Essa semana é a Semana Santa. Cada dia tem uma consagração, né? E aí, ao final dessa semana, ele vai ser crucificado, né? Não exatamente, sexta-feira da Paixão, né? O sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, que é Renascimento. Então, você tem uma preparação. Ele está nessa preparação, né? Então, ele está fazendo uma entrada iniciática, tudo iniciático. Ele está fazendo essa entrada iniciática aqui em Jerusalém, né? Aí, quer ver? Vamos ver aqui semana passada, pra você ter uma ideia. Sabe o que aconteceu semana passada? Ele entrou em cima do burrinho, do jumentinho, como eu falei, né? E essa entrada, os 4 evangelistas relataram a caminho, foi o culto da semana passada, a caminho de Jerusalém. Aí os 4 descreveram. Já agora que vamos ver aqui, 8, 9. Destruição de Jerusalém. Então, só quem relatou esse momento que ele está fora da cidade, vendo a cidade e fazendo esse vaticínio, né? Os evangélicos diriam profetizando, e é só o Lucas que relata, sendo que alguém encontrou por Lucas, alguém que estava lá, né? E quem estava lá eram só os 12 apóstolos. Talvez tivesse um ou outro discípulo, porque junto com os apóstolos tinham sempre os discípulos, né? Que é aqueles que não eram apóstolos, mas é como se fossem, né? E então ele, como se aproximasse vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, esse versículo já é um versículo e tanto, né? Chorou sobre ela. Aí, dependendo das mentes e das imaginações, as pessoas vão imaginar muitas coisas, né? Porque, olha só, para quem é espírita, o Jesus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele era um espírito crístico. O espírito crístico, ele já não tem mais, tem todas essas emoções que a gente não tem outro nome para dar e diz, felicidade, tristeza, né? Compaixão, ele se apieda, mas é numa outra dimensão. Na verdade, são emoções, sentimentos que a gente não sabe exatamente como são, porque é na dimensão crística.
Então, por exemplo, como se aproximasse, vendo a cidade, chorou sobre ela, mas não chorou triste ou desesperançoso. Ele chorou pela humanidade, pelo que a humanidade ainda teria que passar. Então chorou sobre ela, sobre a cidade, por tudo que essa cidade, Jerusalém, significa no astral, e vai ter que passar. Então a primeira coisa para vocês terem uma ideia, está passando até hoje. Ele fala isso há 2025 anos. Vamos usar o calendário que está aí. Há várias contestações, vários calendários. Num dos calendários, Jesus nasceu 7 AC, ou em inglês 7 BC, né? 7 anos AC, antes de Cristo. Ou seja, ele nasceu 7 anos antes dele ter nascido. O BC, que é Before Cristo, antes de Cristo. Então, e é um calendário que tem fundamento também, tá? Mas nós vamos usar o simplificado, que a gente está no ano de 2025, começou a contar ano zero lá quando Cristo nasceu, então a gente está no ano de 2025. Então, para você ter uma ideia, há 2025 anos, quando Cristo nasceu, Jerusalém já tinha passado por muita coisa. Ela já tinha sido destruída aí algumas vezes. Porque ela está nesse centro, né, nesse epicentro, né, dessas criações de religiões, mudanças. Você vê, o próprio Cristo está trazendo o cristianismo, está trazendo um novo olhar, né? Daí o nome de Novo Testamento, sobre toda aquela religião que vinha sendo pregada há mais de 1000 anos, muito mais, que é o Velho Testamento, que é o que é narrado no Velho Testamento. Tá? E ele fala, não vim para destruir nem a lei nem os profetas, né? Vai continuar existindo o Velho Testamento e vai continuar existindo as religiões baseadas no Velho Testamento. Eu estou trazendo uma nova, uma boa nova, né? Um novo olhar sobre tudo isso aí, sobre o mundo, né? E inclusive sobre aquelas outras fazeres do Velho Testamento. Aí você quer seguir, esteja à vontade, segue um, segue o outro. Mas aquela época já era uma região conflagrada, já era uma região difícil, com várias etnias lutando sobre um pedaço de terra pequeno, que é o que nós temos hoje em dia, né? Não é o que nós temos? Está acontecendo agora nesse momento, né? E se você for estudar lá o Velho Testamento, você vai ver, né, tem as 12 tribos de Israel, aí olha o negócio místico, 12, que são 12 grupos, supostamente, né, independentes, mas são 12 grupos que não são 12 grupos estranhos, são 12 grupos que têm mais ou menos a mesma origem. Né? Alguns são como se fossem irmãos e outros como se fossem primos. Entende? Uma grande família. E ele fala, ele chorou sobre ela, ele lamenta sobre essa humanidade que não está fazendo o que ele trouxe
e nem vai fazer nos próximos anos e que vai levar muitos milênios para poder se instituir. Então, ele lamentou sobre essa cidade. Aí ele lamentou, chorou sobre ela, dizendo, aí abre aspas, se soubesses neste dia, também tu, os caminhos para a paz, se soubesse, né, se tivesse acesso interno. É mais ou menos a página de abertura, né? Tem muitas orações. Ah, Jesus, me dá fé. Ah, me dá fé. Né? Ninguém dá fé. Você desenvolve, né? Então agora eles não estão percebendo que momentos eles estão porque eles não têm a evolução suficiente. Por isso que ele fala, mesmo agora, né? Se você tivesse os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Para vocês compreenderem que vocês deveriam fazer essa coisa desde agora. Então, se soubesses neste dia, hoje, também tu, os caminhos para a paz, eu soubesse, não que alguém viesse contar, porque ele já veio e já contou. Se soubesse no sentido de, né, você ter desenvolvido isso em você, os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas agora isto foi escondido dos teus olhos. Isso é uma fala iniciática, né? De novo, isso foi escondido. Várias vezes isso acontece no Evangelho. Que é como se um terceiro tivesse escondido desse povo. Mas, na verdade, foi escondido assim. Você não tem entendimento para isso ainda. Pois virão dias sobre ti em que teus inimigos te cavarão fossos, te cercarão de trincheiras e te comprimirão de todos os lados. Né? Esse figura do inimigo, repara, é sempre dando a impressão que é uma pessoa, uma coisa que vem de fora. Então, você só depois que você consegue ascender espiritualmente, desenvolver os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, é que você percebe que essa trincheira, aonde você está, né, os teus inimigos são os teus instintos, os seus sentimentos. Quem vai te entrincheirar, né? Que pois virão dias sobre ti em que teus inimigos te cavarão fossos, te cercarão de trincheiras e te comprimirão de todos os lados, mas é você com você mesmo. São os seus sentimentos, o seu grau evolutivo, a sua vibração é que te enterra lá numa trincheira, né, num fosso de sentimentos não adequados, digamos assim, né? Não evoluídos, tá? Então ele está falando disso. E derrubarão a ti e a teus filhos em ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Como é que é difícil de entender? Porque não recebestes o momento de tua inspeção. Quer dizer, derrubarão a ti e a teus filhos, né? É você e as suas várias encarnações, né?
as suas sucessões, as gerações que vierem depois, que você vai integrar e reencarnar, também, né? Quer ver? E derrubarão a ti e a teus filhos em ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aquilo que vem falando durante todo o Evangelho, né? O homem velho tem que morrer para que o homem novo nasça. Tem até uma passagem quando o Cristo é perguntado, lá que ele fica com... A família vai para a Páscoa, né? Lá para Jerusalém, e depois, quando a família vem embora, o Cristo fica lá, e ele na época tem 12 anos, olha, 12 anos. Que é vamos dizer, uma idade evolutiva, né? Do avatar, da maturação. E aí depois, quando José e Maria, procurando, voltam lá, encontram ele conversando com os doutores da lei, né? Os sábios e os anciãos da religião. Deixa eu fechar aqui. E lá ele fala, mas você... Aí ele fala toda aquela coisa iniciática, né? Eu posso destruir, né, essa igreja, esse templo, né, e reconstruí-lo em 3 dias. Aí o pessoal fica, mas tá maluco, né? Esse templo está sendo construído há décadas, né? Como é que ele ia reconstruir em 3 dias? Ele fala da morte desse homem velho, né, dentro de si, e do nascimento do homem novo. Quando o Cristo morrer na sexta-feira da Paixão, é o dia 1, ele vai renascer no domingo. Vem o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Ele vai renascer no 3º dia. O 3º dia do quê? Que é o número 3, que é o renascimento do Espírito, que tem a ver com completar uma tarefa espiritual. Número 3. Então, ele está falando, né, porque quem são, aonde que se processa a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. A igreja se passa dentro de nós mesmos. Por isso que eu, na oração, falo que nós possamos ter sido energizados e reharmonizados os nossos templos, que são os nossos corpos. Entende? Que templo é esse que ele fala? Mesmo quando Cristo fala aí no Evangelho, aí os evangelistas falam, ele se recolheu ao templo. Ele foi ao templo. Ou ele diz para os apóstolos, eu vou ao templo rezar, mas não é exatamente um templo de pedra, de físico. Quando ele fala, eu vou lá, aí ele subiu ao monte para rezar, ele se elevou, não necessariamente fisicamente, ele subiu o monte, né? João fez um jejum de 40 dias no deserto. Jesus também, né? O que ele está falando? É um degrau material, 40 dias. No deserto, o deserto de si mesmo, no seu deserto interior. Ele se recolheu em si. E ele ficou até mais afastado, mais sozinho consigo mesmo. Ele fez um retiro espiritual que ele não falava com ninguém. Muitos retiros espirituais, porque você imagina isso no mundo de hoje. Muitos retiros espirituais são assim. É para você ficar lá
Aí você está com mais 40 pessoas, mas não é para você falar com ninguém. Acorda de manhã no silêncio, vai tomar café no silêncio, assim, espera-se que você faça as suas orações, faça seu contato superior, vá tomar o seu café para manutenção do corpo físico, das necessidades físicas, e depois você volta para realizar, depois do café, continuar nesse contato, que são os 40 dias, claro, não sei, tem vários retiros, claro que eu não estou falando que vai ser necessariamente 40 dias, que você vai ficar lá sem falar nada, mas lá pro Oriente tem, tá? Então que a gente possa, né, e derrubarão a ti e a teus filhos em ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não percebestes o momento de tua inspeção. Você poderia ter feito essa evolução aqui nesse momento, mas não fizeram, vai haver um momento posterior. Mas até chegar lá vão sofrer e vão passar. Nos coloquemos agora confortavelmente, vamos seguir o mantra que eu vou ler, enquanto a equipe espiritual dá um passe em vocês. Se quiser chamar a egrégora, a falange do santo da sua devoção, seus guias e mentores, faça. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor. Ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus.
Graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças a Maria, Mãe Santíssima, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Queremos agradecer por mais esse culto, por mais esses minutos que passamos embebidos nas vibrações crísticas do Altíssimo. Queremos agradecer, Senhor, por mais esse banquete espiritual e pedir para que possamos, Senhor, enviar humildemente um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, um quanto de energia para todos esses líderes materiais que estão nesse momento sofrendo assédio, sendo envolvidos em vibrações menos ditosas, que eles possam ser amparados abundantemente, inspirados e conduzidos nas suas palavras e principalmente nos silêncios. Que possamos também pedir para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que nesse momento difícil estão amparando a Terra, essa humanidade encarnada e desencarnada, esse planeta, esse orbe, nesse momento vibratório. Queremos agora, Senhor, fazer 30 segundos de intervalo, de silêncio, para que possamos colocar as nossas demandas, Senhor, inclusive por terceiros, tá? É o momento em que vamos pedir por nós, nossa família e os amigos e familiares espirituais, da família espiritual. Final de mais esse culto, Senhor, pedimos a permissão para dá-lo por encerrado, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Cristo.